Existe um momento na vida em que o chão desaparece. Não porque algo catastrófico aconteceu, mas porque a alma, exausta, já não encontra direção no que antes parecia certo. É nesse vazio que o amor fati se apresenta, não como consolo barato, mas como uma verdade difícil. E se o que você mais rejeita hoje for exatamente o que veio para te fortalecer? O amor fati não é um chamado à resignação, não é um amém ao sofrimento, não é um pacto com a dor. É uma aliança íntima com a vida como ela é. Não como gostaríamos que fosse, não como sonhamos em segredo, mas como ela se apresenta, com sua crueza, seus imprevistos, suas perdas e provações. Sêneca dizia que o destino conduz o disposto e arrasta o relutante. Isso não é uma ameaça, é uma constatação. Há uma força, sutil mas implacável, que atravessa os dias. Lutar contra ela é se ferir, negá-la é viver em ficção permanente com o real. Mas algo muda quando se decide caminhar com ela, não como quem desiste, mas como quem desperta. Amor fati é isso, caminhar com o inevitável sem apagar a luz da consciência. É dizer sim ao que é, não por submissão, mas por sabedoria. Viktor Frankl ouviu o inferno de perto. Não leu sobre sofrimento em livros, ele o conheceu de dentro, nas entranhas do impossível. E mesmo ali, entre gritos e silêncios que rasgam a alma, ele descobriu: o sofrimento só é destruidor quando é vazio de sentido. E o sentido, mesmo no mais sombrio dos lugares, ainda pode ser cultivado. Amor fati é a decisão de não desperdiçar nenhuma dor, de enxergar no que fere a lapidação, de ver naquilo que nos quebra a chance de reconstrução com outras bases. Este vídeo não é um manual de autoajuda, é um convite íntimo a um tipo de maturidade que a escola não ensina e que a vida cobra com juros. Amar o destino não é um conceito, é um gesto diário de coragem silenciosa. É olhar para a vida e perguntar: o que em mim precisa morrer para que o essencial possa nascer? E então, aceitar a resposta, mesmo quando ela dói. Porque talvez, só talvez, o que chamamos de caos seja a maneira mais profunda da vida nos ensinar quem somos. Há uma confusão silenciosa que impede muitos de acessarem o verdadeiro poder do amor fati. É a ideia de que amar o destino é o mesmo que se conformar com ele. Como se fosse um ato de fraqueza. Como se dissesse: é isso mesmo, então tanto faz. Mas não é isso que os grandes estoicos praticavam. Não é isso que Marco Aurélio, no auge do poder, diante da solidão do trono, queria dizer ao escrever: ame aquilo que te acontece, pois nada te é dado que não seja necessário. Resignar-se é abaixar a cabeça, é desistir de mudar o que ainda pode ser transformado. É um suspiro de derrota. Amor fati, por outro lado, é levantar a cabeça diante da adversidade. É se alinhar ao fluxo da vida com a firmeza de quem ainda escolhe. É agir, mesmo quando as cartas estão ruins. É recusar a passividade, não por revolta, mas por maturidade. Amor fati é seguir com consciência onde antes havia resistência. É encontrar poder no que parecia fraqueza. Existe uma técnica simples, mas profundamente transformadora: a afirmação ativa do destino. Consiste em observar cada pensamento automático do tipo: isso não deveria ter acontecido, e com firmeza suave substituí-lo por: isso veio para me moldar. É uma escolha de linguagem, sim, mas muito mais do que isso, é uma reprogramação da alma, uma escolha de visão. Porque amor fati não é apatia, não é indiferença, é coragem. Uma coragem silenciosa, firme, invisível. A coragem de não fugir do que se apresenta. A coragem de continuar, mesmo quando tudo em volta parece pedir rendição. É nesse ponto, exato, tênue, onde tantos desistem, que o verdadeiro estoico começa a nascer. Existe uma dor que não sangra, mas que marca profundamente: a da perda. A perda do que se ama, do que se planejou, do que se acreditava ser certo. E nesse instante, quando o chão cede e a realidade muda sem pedir permissão, é comum perguntar: por quê? Mas para os estoicos, essa pergunta não é o fim, é o começo. Epicteto, que conhecia o peso da escravidão e da limitação, ensinava com clareza desconcertante: não diga perdi tal coisa, diga devolvi.
Essa frase não é uma negação do sofrimento, mas uma transfiguração dele. É um convite à reversão, uma proposta ousada. E se a perda não for castigo, mas convite? Convite à consciência, convite à ética, convite ao crescimento que só é possível quando tudo parece ruir. Os estoicos aplicavam o amor fati como exercício ético de reinterpretação. Não para minimizar a dor, mas para extrair dela um significado que eleva. Eles acreditavam que a perda não destrói o caráter, revela. A dor não é apenas fardo, é espelho. Mostra quem você é quando o mundo não mais sustenta suas expectativas. Por isso, surge uma técnica simples, mas que abre clareiras internas: a reversão simbólica. Quando algo é tirado de você, uma relação, um sonho, uma segurança, pare e pergunte: o que isso veio revelar ou libertar em mim? Pode ser difícil no início, pode parecer estranho, mas é nesse exercício que a dor começa a mudar de forma. De inimiga, ela passa a ser instrutora. De peso, ela vira forja. No fim, o que você perde não é tão importante quanto quem você se torna depois da perda. O amor fati não remove a dor, mas remove o desespero. Ele transforma cada perda em um ponto de inflexão, onde, em vez de se afundar, você decide se elevar. Não porque foi forçado, mas porque escolheu. Existe um sofrimento silencioso que se alastra por dentro quando tudo parece fora do lugar. Uma ansiedade crônica que nasce da ideia, ou da ilusão, de que deveríamos conseguir controlar tudo. As respostas dos outros, o rumo dos acontecimentos, o tempo das coisas. Mas a verdade é outra. A verdade é que a vida nunca esteve, nem estará, completamente sob o controle. E é exatamente aí que o amor fati se torna remédio e rota. A dor mais intensa da vida moderna não vem do que nos acontece, mas da expectativa de que tudo deveria acontecer conforme nossa vontade. Sêneca já dizia com firmeza: esperar que o mundo obedeça à sua vontade é insensatez. Essa frase não condena o desejo de mudança, mas revela o peso de uma expectativa impossível de carregar. Amor fati corrige essa rota mental. Ele não exige conformismo, exige presença. Tira o foco do que seria ideal para colocar a atenção plena no que pode ser feito com o que se tem. Porque é no aqui e agora, não no talvez e depois, que a vida real acontece. E é neste instante, muitas vezes simples ou caótico, que mora o nosso poder de ação. Por isso, os estoicos praticavam o que podemos chamar de realismo racional, uma estratégia diária, quase um ritual silencioso, de distinguir o que é fato inevitável daquilo que é apenas uma expectativa fabricada. Essa distinção não é frieza, é liberdade. Liberdade de não se consumir com aquilo que não está nas mãos. Liberdade de agir com mais leveza, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Amar o destino, nesse sentido, é também amar a realidade como ela é, sem filtros, sem máscaras, sem exigências irreais. Não se trata de desistir da transformação, mas de começar a transformação dentro do possível, no agora, no concreto, no que existe. É quando abandonamos a ilusão do controle total que começamos a acessar a serenidade real, aquela que não depende do que acontece, mas de como escolhemos nos posicionar. E nesse posicionamento calmo, lúcido e presente, o amor fati floresce como uma sabedoria silenciosa, uma sabedoria que não quer controlar a vida, mas dançar com ela, mesmo quando a música muda de repente. Há uma confusão comum quando se fala sobre aceitar o destino. A ideia de que é preciso gostar da dor, acolhê-la com alegria, quase como se o sofrimento fosse uma bênção. Mas essa não é a proposta do amor fati. O estoico não busca o sofrimento, nem o glorifica, ele apenas se recusa a desperdiçá-lo. Ele entende que existe algo mais profundo do que o prazer ou a aversão, o sentido. Viktor Frankl, que conheceu o lado mais sombrio da existência humana nos campos de concentração, disse com clareza cortante: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra sentido. Essa não é uma frase para consolar, é uma chave para transformar. Porque a dor só nos destrói quando acreditamos que ela não serve para nada.
O amor fati não exige que você se apaixone pelas perdas, pelas frustrações, pelas angústias. Ele convida, com firmeza e ternura, a olhá-las de frente, a escutá-las, a perguntar o que querem revelar sobre você, sobre a sua história, sobre o seu caminho. A dor, quando vista com lucidez, não é inimiga, é espelho. A filosofia estoica nunca negou a dor, nunca propôs a fuga. Ao contrário, ela ensina a atravessar o desconforto com clareza de espírito, sabendo que toda experiência pode carregar dentro de si uma lição profunda, mesmo que no momento pareça apenas sofrimento bruto. O que faz a diferença não é a ausência da dor, mas o que você faz com ela. Uma prática possível, quase ritualística, é a ressignificação circular. Voltar a uma dor antiga, uma lembrança difícil e recontá-la sobre a ótica daquilo que ela impediu que você se tornasse ou da força que ela despertou. Quando a memória é ressignificada, ela não some, mas muda de cor, de temperatura, de densidade. Amar o destino, portanto, não é dizer que tudo é bonito. É reconhecer que mesmo o feio pode carregar valor. Mesmo que machuca, pode moldar. Mesmo que quebra, pode ensinar. O estoico aceita a dor, não porque ela é boa, mas porque ela é real. E só aquilo que é real pode ser integrado com verdade. Integrar é o oposto de rejeitar. É trazer para dentro sem se contaminar. É deixar a dor existir, mas não reinar. É reconhecer que cada cicatriz carrega uma história, e se olhada com olhos conscientes, pode se tornar um traço de sabedoria. É assim que o amor fati transforma ferida em fundamento, sofrimento em estrutura, vida em força. Existem imagens que não apenas explicam, mas gravam na alma um sentido. Para os estoicos, uma das mais poderosas era a da bigorna. Sêneca dizia que o sábio é como uma bigorna que não se ressente dos golpes, não porque não sente, mas porque compreende que cada impacto tem um propósito. A bigorna não quebra, ela forma, ela sustenta, ela molda. O amor fati convida a se ver como esse aço em formação. A cada golpe do destino, uma perda, uma decepção, uma notícia difícil, algo é batido dentro de você. E cada martelada traz uma escolha silenciosa: se enrijecer ou se fortalecer. Resistir ou ceder. Quebrar ou endurecer com propósito. Essa metáfora é mais do que bonita. Ela é profundamente prática. Porque há dias em que tudo parece um teste, um ataque, uma sucessão de dificuldades que parecem não ter fim. Mas e se, no fundo, tudo isso fosse parte de um processo oculto de forja? E se cada golpe fosse um esboço da sua forma final, não do que o mundo quer que você seja, mas do que você é capaz de se tornar? Visualizar isso muda tudo. Imagina a cena: uma bigorna sólida, firme, e sobre ela o martelo do destino. A cada batida, um pedaço de resistência se dissolve, uma parte bruta se afina, uma curva necessária aparece. Essa imagem não elimina a dor, mas revela que ela pode ter direção. Não é sobre gostar de sofrer, é sobre não desperdiçar a dor. É sobre confiar que há algo dentro de você que não será destruído, será revelado. Algo que não se curva, mas se ergue mais lúcido, mais calmo, mais inteiro. O destino não veio para te esmagar, veio para te esculpir. E quando essa visão se torna parte da sua forma de existir, o caos já não assusta tanto. A adversidade já não paralisa, porque você sabe, enquanto muitos se perdem nos porquês, o estoico busca o para quê. E esse para quê é o que transforma o golpe em moldura, a crise em contorno, a dor em lapidação. O amor fati, nesse ponto, não é apenas uma filosofia. É um pacto silencioso com a própria alma. Não importa o que venha, eu vou usar. E, como a bigorna, você não grita diante do impacto, você permanece.
e, ao permanecer, se fortalece. A filosofia, por mais nobre que seja, precisa se tornar carne no cotidiano para que tenha real poder de transformação. O amor fati não é uma ideia distante que vive em livros antigos ou em frases de efeito. Ele é uma prática íntima, silenciosa, construída a cada instante em que a realidade bate à porta com algo que não se esperava e, ainda assim, se escolhe responder com presença. Ryan Holiday define o amor fati como amar a realidade como um artista ama o desafio de esculpir o mármore bruto. Isso significa que o que importa não é o que vem até você, mas o que você faz com o que veio. Amor fati é viver com os 2 pés no chão, mas com a alma desperta, preparada para transformar qualquer experiência, por mais dura, em matéria-prima para a evolução. Essa prática começa com algo simples. Diante da frustração, ao invés de ceder à queixa, à raiva ou à desistência, fazer uma pausa e, nessa pausa, perguntar: como isso pode ser usado para me tornar mais lúcido, mais íntegro, mais forte? Essa pergunta desloca a mente do instinto para a intenção, do desespero para o discernimento. Não se trata de negar a dor, não se trata de fingir que tudo está bem. Trata-se de reconhecer que, mesmo na dor, há algo que pode ser aprendido, há algo que pode ser lapidado, e esse algo é você. A técnica chamada de reconversão filosófica consiste justamente em transformar qualquer irritação, desconforto ou desafio em exercício de construção de caráter. Não importa o tamanho da situação, pode ser um atraso no trânsito, uma resposta atravessada, um plano que não deu certo. O que se transforma não é o fato em si, mas a sua forma de interpretá-lo. É possível viver amor fati sem se tornar passivo, porque esse amor não é quietude, é firmeza, não é conformismo, é presença. É escolher agir com responsabilidade mesmo quando tudo parece sem sentido. É manter a direção mesmo quando não se tem controle. O treino é diário, começa nas pequenas coisas. E, quando menos se espera, transforma também as grandes. Porque uma mente treinada no amor fati não se pergunta por que isso comigo, mas sim o que isso quer me ensinar. E nesse instante, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de cultivo da grandeza. Há um momento silencioso, quase invisível, em que algo dentro de nós se rende. Mas não é uma rendição de fraqueza, é uma rendição madura, lúcida, que surge quando se percebe que lutar contra o inevitável só gera mais dor. É nesse instante que o amor fati deixa de ser um conceito e se torna um estado de espírito. Sêneca encerra com a precisão de quem entendeu a alma humana. O que chamamos de destino é apenas o curso natural da razão universal. Lute contra ele e se ferirá. Não há nada que machuque mais profundamente do que resistir ao que já é, porque ao resistir, a pessoa se quebra, mas ao aceitar, ela se molda. Marco Aurélio, com sua serenidade de imperador e buscador, nos lembra: a natureza nada faz em vão. Isso significa que mesmo aquilo que parece sem sentido, mesmo aquilo que dói, carrega uma função, uma revelação, uma semente de transformação. Mas essa semente só germina quando deixamos de questionar a tempestade e começamos a observar o que ela rega. Amor fati é o fim da guerra interna contra os fatos. É o início de uma parceria com a vida, uma aliança com o que ela quer revelar, ainda que de forma dura. Não é sobre não sentir dor, é sobre não permitir que essa dor obscureça o propósito que ela veio acender. O destino não exige obediência cega. Ele convida a maturidade. Ele testa, não para destruir, mas para fortalecer. Ele entrega experiências não para punir, mas para refinar. E essa maturidade não grita, não se exibe. Ela apenas age com serenidade. Quando você ama o que te acontece, não porque é bom, mas porque é real, você deixa de ser reativo. Você se torna autor. Autor de si mesmo. Autor da própria alma. E essa autoria não depende de perfeição. Só exige presença, consciência
e um sim silencioso àquilo que já é, para que a partir disso, algo novo, mais forte, mais seu, possa nascer. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se alguma parte ressoou como um eco da sua própria história, eu te convido a não guardar isso só para você. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de lucidez e fortaleza interior. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance outros que também precisam dessa reflexão. Compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Às vezes, uma palavra pode mudar um caminho inteiro. E deixa aqui nos comentários apenas uma palavra: coragem. Essa palavra nos une. Ela é o lembrete silencioso de que, mesmo nos dias mais desafiadores, estamos juntos. E seguimos, com coragem.